Bom, meus amigos, hoje nós estamos iniciando mais um capítulo do livro dos médiuns, e é o capítulo 7, que fala, né, sobre bicorporeidade e transfiguração. É um assunto interessante que Kardec vem nos explicar aqui de maneira tranquila, de maneira bem clara, e mostrando para nós que não tem nada de extraordinário, de sobrenatural e de fenomenal na situação em si, né? No fenômeno em si. São coisas naturais, como ele nos diz aqui. Então nós vamos falar sobre aparições de espíritos vivos, de pessoas vivas que podem aparecer em outros lugares, né? Dos chamados homens duplos. Vamos falar também do caso de Santo Afonso de Ligório e de Santo Antônio de Pádua, né? Foram dois casos assim famosos que produziam esse fenômeno, né? Que conseguiam realizar isso. O nosso querido Eurípides Barçanufo também, né? Professor Eurípides Barçanufo lá, que é a minha paixão. Então nós vamos falar sobre a transfiguração também nesse capítulo, que é aquela possibilidade do médium de modificar a sua fisionomia, né? Isso pode acontecer também. Nós vamos ver isso aqui para frente junto com Kardec. Então, iniciando no item 114, ele começa para nós dizendo assim: esses dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. Por mais maravilhosas que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pelas explicações que deles se podem dar que não saem da ordem dos fenômenos naturais, né? Então ele diz assim que por mais maravilhosos que possam parecer, por quê? O normal, né, a gente está mais acostumado com a visão, com a aparição de pessoas desencarnadas, de espíritos que já não estão mais no mundo material, né? Mas aqui no caso, você vê um encarnado aparecer em outro lugar, já é uma coisa assim que chama mais atenção ainda. Mas conforme ele está dizendo, não tem nada de extraordinário nem de diferente nisso aí. Como ele diz aqui, ambos se fundem no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica também ao perispírito dos vivos. Então aqui nós vamos vendo o nosso perispírito, por estarmos vivos, ele não é diferente daqueles que já estão desencarnados. Quer dizer, as propriedades são iguais. O uso dessas propriedades é que varia por conta da necessidade, né? Mas, por exemplo, o desencarnado, ele utiliza mais essas propriedades do perispírito, porque é através do perispírito que ele pode realizar esses fenômenos de se comunicar, de aparecer, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ao passo que o encarnado não tem essa necessidade, né? Só em casos assim, raríssimos, como nós vamos ver aqui por alguma razão. Então Kardec diz assim, sabemos que o espírito, durante o sono, recobra em parte a sua liberdade, ou seja, que ele se afasta do corpo. E é nesse estado que muitas vezes temos a ocasião de observá-lo. Então, olha só, se nós dormimos e o nosso espírito tem essa possibilidade de se afastar do corpo, e ele se afasta e tem lá o seu perispírito com todas as suas propriedades, qual é a dúvida de que ele possa realizar também as mesmas coisas do desencarnado? Nenhuma, né? Então, isso que Kardec está falando aqui. Essa possibilidade de nos emanciparmos do nosso corpo vai nos dar essa possibilidade caso haja necessidade. Aí ele diz, mas o espírito, tanto do vivo quanto do morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas já referidas, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Então, até aí não tem nada de diferente, nada de extraordinário.
Continua ele. Há casos bastante positivos que não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos somente alguns exemplos de nosso conhecimento pessoal, cuja exatidão podemos garantir, pois todos estão em condições de acrescentar outros, recorrendo às suas lembranças. Então, agora aqui, ele vai citar 3 casos, né, desse fato, desse fenômeno, que ele tomou conhecimento e utilizou para as suas observações, e depois ele vai trazer para nós aqui as conclusões dessa observação desses casos. Então, o primeiro é no item 115, ele diz assim: a mulher de um nosso amigo viu repetidas vezes à noite entrar em seu quarto com luz acesa ou no escuro uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora na época nada conhecia de espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormia naquela hora, enquanto seu corpo material estava em casa. Seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado lhe teria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre após o seu desaparecimento, ela ia ver todas as portas, que as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Então, aí o primeiro caso, uma mocinha vendedora de frutas ali do bairro dessa senhora, que no momento em que dormia, se emancipava e ia lá aparecer para essa senhora. Deveria ter uma razão. Mas como Kardec diz aqui, nessa época, né, tanto a senhora como ninguém ali à sua volta entendia desses fenômenos, entendia de espiritismo, não se conhecia nada disso, ficou-se sem saber o porquê dessa aparição, porque a senhora nunca teve a preocupação de perguntar, né, a menina, a mocinha que aparecia lá, o que ela queria. Porque essa é a pergunta que a gente faz normalmente, né? Quando a gente vê um espírito aparecendo assim, a gente vai perguntar logo, olha, qual é o seu objetivo? O que você deseja? Né? Ele não está ali aparecendo simplesmente por aparecer, sempre vai ter uma razão. Mesmo que seja até com a intenção de brincar, mas tem essa razão. E a menina, a senhora, não teve essa oportunidade, né? Por falta de conhecimento. Então, Kardec diz assim, essa precaução, né, porque ela tinha essa preocupação de, depois que a menina ia embora, ela ia olhar as portas, se as portas estavam realmente fechadas, para ela ter a certeza de que ninguém tinha entrado normalmente pela porta, né? Porque a visão era tão clara, tão legível, né, que dava a impressão de ser uma pessoa realmente viva, né? Mas não era, porque aparecia e desaparecia, assim, não caminhava e saía por algum lugar, ela simplesmente desaparecia. Então, aqui, o que Kardec diz aqui, essa precaução mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por um sonho. Quer dizer, outra prova aí de que a senhora não estava dormindo. Era uma visão dela acordada mesmo. De outra vez, ela viu, da mesma maneira, um homem desconhecido. Mas um dia viu seu irmão, que não se encontrava na Califórnia. A aparência... Desculpem, ela viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que no primeiro momento pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Esta senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural.
Mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médiuns. Então, o caso ficou registrado, mas não houve assim uma pesquisa em função do porquê, né, essas criaturas apareciam lá para ela. Um outro caso que Kardec narra aqui para nós também, interessante, ele diz que outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca de 10 horas, um senhor idoso da sua mesma idade, que encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé de sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita, àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe e de cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e, de fato, em pessoa. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e precisamente com os mesmos gestos. Certa de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se em dizer que provavelmente sonhara. Naturalmente, o senhor lá não entendia nada, ia ficar meio bolado, né? Então, ela preferiu ficar quietinha, não falar nada, mas ela entendeu que ele realmente a tinha ido visitar no momento em que ela adoecera. Aí Kardec diz para nós: o provável é isso, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, os que por essa expressão entendem pessoas esclarecidas. Mas o que consta é que essa senhora não dormia tanto como a outra. Então, sonhava acordada, ou seja, teve uma alucinação. Eis a palavra final, a explicação de tudo o que não se compreende. Quer dizer, aqueles que não acreditavam, né, no fenômeno da aparição, de que realmente o Senhor, ao dormir em sua casa, poderia ter ido visitar essa senhora, davam essa explicação, que ela estava alucinada, que ela estava tendo alucinações, vendo coisas. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos para aqueles que podem compreender-nos. Quer dizer, nós estudamos isso aqui, né, na aula passada, a teoria da alucinação. Não tem lógica da maneira como eles queriam colocar, porque eles dizem, é alucinação. Sim, mas por quê? Como é provocado? Por que isso é provocado? Como que acontece essa alucinação? E eles não têm como explicar. Eles só dizem que é alucinação da criatura, mas não dá uma explicação. Visto que, para ser alucinação, como nós vimos aqui com Kardec, teria que ser uma coisa orgânica, do cérebro. Então teria que haver alguma coisa no cérebro da criatura que provocasse essas alucinações. Qualquer coisa que ela estivesse fazendo, o que não era o caso. Então, obviamente, é o que Kardec diz aqui. Não poderia ter essa explicação. Um outro caso que ele coloca aqui também bastante interessante. Ele diz assim: eis, porém, um caso mais característico e gostaríamos de ver como se poderia explicá-lo por um simples jogo de imaginação. Um senhor, residente na província, jamais quis se casar, malgrado as instâncias da família. Haviam principalmente insistido a favor de uma jovem de cidade vizinha, que ele nunca vira. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco, a fronte ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão e ele tomou nas suas e notou que tinha um anel.
Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e seguro de que estava bem acordado, procurou informar-se se alguém havia chegado durante o dia. Responderam-lhe que ninguém fora visto na casa. Né? Então, olha só, o senhor lá, que não queria saber de casamento, mas a família insistia, né? Porque a gente sabe que tem aqueles que vêm achando que tem que casar, e arrumaram até uma noiva para ele, que seria uma menina, uma pessoa de uma outra cidade. Muito bem. Determinada noite, ele vê uma jovem vestida de noiva, né, pela descrição, vestida de noiva, usando até um anel, e dizendo que seria a noiva dele. Muito bem, ele acorda e pergunta, né? Vê lá no dia surpreso, ele procura saber, né? De onde apareceu isso? Quem é essa senhora? Quem é essa menina? E ninguém tinha visto chegar nenhuma noiva. 1 ano depois, continua aqui a história, cedendo a novas solicitações de um parente, decidiu-se ir ver aquela que lhe propunham. Então vocês vejam que ele não conhecia a menina que estava lá sendo indicada para ser a sua esposa, para que ele casasse com ela. Quando ela apareceu para ele vestida de noiva lá com anel, ele não sabia que era ela. Chegou no dia de Corpus Christi. Todos voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas que viu ao entrar na casa foi uma jovem que reconheceu como a que lhe aparecera. Estava vestida da mesma maneira, pois o dia da aparição havia sido também o de Corpus Christi. Ficou atônito e a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, ela explicou que já vira aquele senhor nesse mesmo dia no ano anterior. O casamento se realizou, estava-se em 1835. Nesse tempo, não se tratava dos espíritos e, além disso, ambos são pessoas extremamente positivas, dotadas da imaginação menos exaltada do que pode haver no mundo. Poderão dizer que ambos estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação. Mas não se deve esquecer que o futuro marido permanecera tão indiferente ao caso que passou 1 ano sem ir ver a noiva que lhe ofereciam. Mesmo admitindo-se essa hipótese, restaria a explicar a semelhança da aparição, a coincidência das vestes com o dia de Corpus Christi e, finalmente, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se haviam visto. Circunstâncias que não podem ser produzidas pela imaginação. Né? Só esse fato aqui já prova que não seria imaginação, porque a gente não pode imaginar uma coisa que nunca tenha visto. Você não pode imaginar uma pessoa que você nunca tenha visto, né? Você pode até imaginar uma pessoa, mas baseado em figuras que você já conhece. Então você imagina, por exemplo, uma moça, aí você pensa assim, não, ela pode ser como fulana, tem lá os cabelos loiros, os olhos assim, então você vai montando uma imagem, tá? Mas baseado, tirando partes de outras figuras. Mas imaginar uma pessoa do nada, o nosso cérebro não consegue. Então só aqui, é como ele diz aqui, já quebra aí essa teoria de que seria a imaginação. Então, outro ponto que ele fala aqui também é que eles batem na tecla para ser imaginação, porque os dois pensavam no casamento, o que não seria verdade, porque ele não estava pensando em se casar. Ele não queria se casar, tanto que ele teve a aparição, a menina apareceu, ele só foi visitar por muita insistência 1 ano depois a pessoa que lhe seria indicada como noivo, né? Muito bem, então Kardec agora vem fazendo determinadas colocações aqui para nós, dizendo assim:
Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita. Tá? Qual é a pergunta? Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Uma boa pergunta, né? Porque a gente sabe que se o espírito sai do corpo, o corpo morre. Kardec então diz: poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo. Tá? Então a gente sabe disso. O espírito se afasta do corpo, ele se emancipa, mas ele fica preso por um cordão fluídico. A partir do momento que, se o espírito sair totalmente do corpo, então sim, o corpo vai perecer. Não vai ter mais vida. Mas enquanto o espírito é ligado por esse cordão fluídico, ele permanece lá vivo, bonitinho, e o espírito pode sair desse corpo e realizar as mesmas coisas que o desencarnado realiza, como nós falamos lá no início, né? Aí Kardec diz assim: os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que determina no seu corpo fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. Então está aqui a explicação por que ele sabe que a criatura era viva. Ele consegue ver esse cordão fluídico, né? Quando você vê médiuns videntes que veem espíritos de vivos e espíritos de mortos, eles fazem a diferença, identificam se é espírito de vivo ou de morto, justamente por esse traço luminoso, né? Que nós chamamos de cordão fluídico, cordão de prata, fio de prata, lá o nome que cada um dê, mas que é a mesma coisa. Esse traço luminoso permanece ligado ao corpo. Então, por isso, não há o desencarne, o espírito não se afastou totalmente, tá? Aí ele diz assim, é por meio dessa ligação que o espírito é avisado a qualquer distância que estiver da necessidade de voltar ao corpo. O que faz com rapidez de relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em histórias para recrear. E aí, esse assunto, né, está bem lá no Livro dos Espíritos, na questão 400 e seguinte. Então, veja bem aqui, Kardec tendo o trabalho de explicar claramente sobre a possibilidade do espírito se emancipar do corpo da criatura e ela continuar a permanecer viva. Porque a emancipação não foi total, a saída do espírito não foi completa. Ela foi realizada, mas ficou uma ligação. Então, Kardec teve o cuidado de explicar isso aqui. A criatura não morreu, continuou ligada ao seu espírito por esse traço luminoso aí que nós conhecemos, que é o cordão fluídico. Muito bem. Aí agora ele vem dizendo para nós, voltemos ao nosso assunto. Deu esse parênteses aí para explicar como pode isso acontecer, né? O espírito se emancipar e o corpo continuar vivo. Ele vem agora voltar ao fenômeno em si. E diz assim, o espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como o de um morto, com todas as aparências da realidade. Como de um morto, com todas as aparências da realidade. Então foi aquilo que nós falamos lá no início, né? Que ele explicando para a gente.
Todos esses fenômenos acontecem em função das propriedades do perispírito. Muito bem. E essas propriedades que o perispírito possui, tanto faz você estar vivo como estar, entre aspas, né, morto, vamos usar a palavra morto que é mais fácil, mas a gente sabe que aí é o desencarnado, tanto faz a gente estar ainda no corpo vivo como não, essas propriedades são as mesmas e podem ser utilizadas a partir do momento que seja necessário. Então, está bem claro aqui para nós, Kardec esclareceu isso lá no início e ele volta a falar aqui. Então, o espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como o de um morto, com todas as aparências da realidade. Além disso, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea, que é o quê? Uma propriedade lá do perispírito. Foi esse fenômeno, designado por bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, indivíduos cuja presença simultânea se constatou em 2 lugares diversos. E os 2 exemplos tirados não são lendas populares, mas da história eclesiástica. Então ele vai trazer para nós aqui 2 casos que nós já citamos, que é o do Santo Afonso de Liguori e depois o de Antônio de Pádua. Então ele diz assim: Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou por milagre. Então, o Afonso de Liguori foi canonizado, elevado à categoria de santo, simplesmente porque realizou esse fenômeno. Ou seja, ele estava em um determinado lugar, se emancipou e foi para outro local. E se fez visível a ponto de ser tocado, ou seja, ser tangível também. E isso fez com que o clero idolatrasse e tivesse isso como um milagre, porque eles não têm a explicação, né? Eles não partem dessa propriedade do perispírito, eles não conhecem perispírito, não sabem nada disso, então não explicam por aí. Então, para eles, isso foi um milagre. E esse milagre deu direito a Santo Afonso de se tornar um santo. Se eles conhecessem Eurípides Barçanufo, não sei nem o que Eurípides Barçanufo seria, né? Porque era um homem que tinha tanta faculdade mediúnica, ele fazia tanto fenômeno, que a gente não sabe nem se ele seria mais que santo, né? Porque aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo era uma coisa natural para ele. Precisava dele, ele pressentia o chamado da sua presença, ele parava o que estava fazendo e se transportava. Pois é, né, Fernando? Ou então exorcizado. Tinha a faculdade da cura, né? A mediunidade de cura. Eurípides era um médium de cura. Cuidava lá dos seus pacientes e tratava mesmo, independente de ser acusado de charlatão, de tudo. Então, ele realizou a sua missão. Imagina se tivessem conhecido todas essas propriedades, né, do Eurípides, do professor Eurípides. Seria com aquilo que Chico disse, né? Chico Xavier, falando que a vida do professor Eurípides poderia ser comparada à vida de Jesus. Tanto que ele foi um médium vivo que teve, no momento de emancipação, é uma das histórias mais lindas da vida de Eurípides, no momento de emancipação ele teve um encontro com Jesus, conversou com Jesus. Que eu saiba, né, aqui na Terra não existe ninguém que tenha ainda conseguido realizar essa proeza, pelo menos que se tenha conhecimento. E a gente tem essa notícia, esses dados que foram. Ele não teve esse encontro e quando voltou chegou badalando isso, não. Ao contrário, ele fez as anotações e elas ficaram guardadas. Foram achadas depois da sua morte, tudo aquilo que ele deixou escrito foi lido e foi
compilado para se formar livros, mas após o seu desenlace, após a sua morte, né? Então, em mediunidade múltiplas, né, o Márcio, eu também não conheço ninguém. Nem muita mediunidade, tudo bem, até alguém pode ter muitas, né? Mas essa possibilidade eu não tenho conhecimento de nenhum médium, né? E olha que eu não sou assim muito. Eu conheço, eu leio bastante, né? A gente pesquisa muito, a gente estuda muito. Eu não conheço nenhum fato que tenha acontecido de uma pessoa encarnada aqui neste planeta que tenha conseguido realizar essa proeza de se emancipar e conversar com Jesus. Eurípides se encontrou com Jesus, Eurípides se encontrou com Maria, né? Com Maria de Nazaré. Ele estava lá para abrir o colégio, todo tristinho, porque ninguém queria aceitar o colégio. Maria chegou até ele, veio. Existe o lugar onde ele se encontrou com Maria, debaixo do pé de jasmim, lá em Sacramento, no colégio. Esse jasmineiro ainda existe lá, por incrível que pareça. É um lugar assim de uma vibração muito grande, onde nós sabemos que ali se passou esse fato, tá? Bom, voltando então aqui ao outro caso, nós temos o de Santo Antônio de Pádua, que estava na Espanha, e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de um assassinato. Essa história também é muito conhecida. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso que, mais tarde, sofreu o castigo. Constatou-se que, naquele momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Então, olha só, Antônio de Pádua, ele nesse caso ainda não era santo, né, porque estava vivo. Antônio de Pádua, lá na Espanha, fazendo os seus trabalhos que tinha que fazer, ele se emancipa, porque percebe, pressente essa necessidade, tinha essa possibilidade, tinha essa faculdade. O que ele faz? Ele vai lá onde seu pai estaria sendo acusado de um crime que não cometera. Então, Antônio chega lá, se torna visível, tangível e fala e mostra quem é o verdadeiro criminoso. E livra o pai lá de ser acusado injustamente, né? Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas. Aí a gente vai ter aqui a explicação bem clara de alguém que passou pelo fenômeno, que realizou o fenômeno para Kardec. Então, Santo Antônio vem e disse assim: poderia dar-nos a explicação desse fenômeno? E ele responde: sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho de morte. Quer dizer, o corpo físico, né? Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo que desejas saber. E é justamente isso, né? A criatura vai, o espírito sai do corpo, ligado pelo cordão fluídico, e se materializa lá no local onde é necessário. Aí Kardec, né, lá perguntando a Santo Antônio: isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Respondendo, ele diz: estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação,
o espírito pode se tornar tangível à matéria. Então veja bem a explicação aqui de Santo Antônio, que é bem clara para nós. Então não é qualquer um que pode realizar essa tarefa. Em primeiro lugar, ele falou lá em cima, olha só, quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude. E aí a gente sabe que era o caso de Eurípides Barçanufo, né? Tendo elevado sua alma a Deus, ele pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. São palavras de Santo Antônio. Aqui embaixo, aí Kardec diz, né? Como é que dá a explicação? Como é que ele consegue ficar visível e tangível lá, fazer essa tangibilidade do perispírito? E ele diz, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação. Então é necessário que que essa criatura, né, esse encarnado, já seja assim, já tenha desenvolvido muitas virtudes, já tenha se desligado muito da matéria, ou seja, já esteja vivendo mais a vida espiritual do que a vida material. Então, está bem claro isso aqui para gente. Então não adianta que não é para qualquer um, né, sair por aí querendo se emancipar. Aí Kardec vai e pergunta, é indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? Quer dizer, a pessoa que vai aparecer em outro lugar, ela tem que estar dormindo aqui onde ela ficou? E a resposta, a alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade, estará sempre mais ou menos em êxtase. E aí a gente que já estudou lá a vida do professor Eurípides, né? A gente tem lá a passagem em que os seus alunos, e um deles foi Tomás Novelino, que foi aluno do professor Eurípides e viveu durante muito tempo. O que acontece? Ele narra essas passagens para nós lá, de Eurípides de Barçanufo. Então o professor Eurípides, ele estava em plena sala de aula, dando as suas aulinhas lá no colégio Allan Kardec, que ainda existe até hoje, e de repente ele se acomodava na cadeira, né? E Tomás Novelino ainda narra assim, ele se acomodava na cadeira, a cabeça pendia para um lado, caía por cima do ombro, e aí os alunos já sabiam que o professor Eurípides estava se emancipando. Então ele continuava ali, respirando normalmente, mas entrava nesse estado aqui que Santo Antônio diz aqui, de êxtase. Quer dizer, ele não continuava a aula e o espírito ia para lá fazer outra coisa. Isso é impossível, né, de ser realizado. Agora, ele continuava ali na sala. Os alunos, sabendo, conhecendo essa faculdade do professor Eurípides, o que faziam? Ficavam em silêncio, né? Em respeito ao momento, esperando que ele voltasse. E muitas das vezes ele voltava e aí contava até o que tinha acontecido. Uma das histórias mais famosas e conhecidas é a história do parto, em que ele estava em sala de aula e uma das suas criaturas, né, uma das suas pacientes, vamos dizer assim, e entrou no processo de parto, de chegar o momento de nascer o neném. Ela pede ao marido que vá à cidade chamar o professor Eurípides, né, porque ele tinha sido encarregado de fazer o parto. Só que a saída a cavalo, da onde essa senhora estava, essa menina estava, até a cidade, levava horas, porque era de cavalo, a cavalo. Isso nos anos de 1880, 1900, por aí vocês vão tendo uma ideia, né? 1910, por aí, não tinha trânsito. Lá em Sacramento, hoje Sacramento é uma cidade pequititinha, imagine isso há 100 e tantos anos atrás, né? Então não tinha mesmo, era a cavalo. Nesse período que o marido está vindo para chamar o professor Eurípides, ele na sala pressente, porque ele ficava ligado, né, às pessoas que ele cuidava. Ele pressente a mãe lá, a menina lá no trabalho de parto, chamando por ele. Então ele sai, estava em sala de aula, ele
deixa o corpo quietinho, sentadinho, e vai até lá. Realiza o parto, tudo bem, nasce lá a menina linda, maravilhosa, ele deixa a menina lá passando bem com o bebezinho e volta. Quando ele está em sala de aula, que já voltou, é que o marido chega. E o marido chega e pede para ele: vamos, professor Eurípides, porque está na hora, já vai nascer o neném e tal. E aí ele acalma o marido e diz: meu filho, vá para casa, cuidar da sua esposa, da sua mulher, da sua filha, que já nasceu, está lá linda, bonita e maravilhosa. O marido fica sem entender nada, né? Mas como era o professor Eurípides falando, eles obedeciam. O cara voltou para casa e chega em casa e encontra a mulher bem lá, já com a filhinha nos braços. É um dos casos mais famosos do professor Eurípides que a gente conhece, que vem mostrar justamente, né, isso aqui também que Santo Antônio está falando aqui. Então, que a alma pode se dividir e ir para longe do corpo, né? Através dessa irradiação, porque a luz se irradia, então a alma também se irradia e não sai totalmente lá do corpo, do seu corpo material, né? Aí nós temos aqui uma explicação a respeito disso, né, do nosso querido professor Herculano Pires, que é o tradutor aqui do nosso livro. Então ele diz assim: os espíritos elevados não se recusam a ensinar os que sinceramente desejam aprender. A evocação é um apelo humilde e não uma fórmula exigente. Kardec só fazia as evocações se fossem aprovadas pelo guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era São Luís. Vê-se na Revista Espírita a seção Palestras Familiares de Além Túmulo e a seção de Boletins dos Trabalhos da Sociedade. Quer dizer, ele fez essa evocação a Santo Agostinho com autorização de São Luís, que era lá o mentor dos trabalhos, desses trabalhos de evocação, porque era uma razão muito lógica, né? Uma razão óbvia para que ele evocasse Santo Antônio para dar essas explicações. Aí aqui no finalzinho tem outra explicação que o professor Herculano diz para nós assim: Ernesto Bozano relata casos de comunicações por psicografia ou aparição de pessoas em estado de vigília, mas sempre em momentos de distração ou cochilo. As pesquisas parapsicológicas atuais consideram esses casos como de telepatia, mas sempre admitindo um estado de inconsciência ou semiconsciência como condição necessária. Muitos parapsicólogos já admitem o fenômeno de projeção do eu, que corresponde à irradiação da alma, de que trata Kardec na nota seguinte à explicação de Santo Antônio, de Santo Afonso. Tá? Então, essa nota é que ele coloca para nós assim: a alma não se divide no sentido literal da palavra, quer dizer, não fica metade no corpo e a outra metade vai. Ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em muitos espelhos. Então, olha só, isso é uma das propriedades do perispírito. Ou seja, quanto mais elevado seja a criatura, quanto mais purificado esteja o seu perispírito, maior possibilidade de se expandir ele tem. E a partir do momento que ele pode se expandir, ele pode se apresentar lá, estar em qualquer outro lugar, partindo de onde ele está, se irradiar e ir para lá. É por isso que a gente sabe que espíritos, né, elevadíssimos, como Jesus, como outros espíritos que nós conhecemos aí, a gente conhece e sabe que eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Por conta dessa propriedade do perispírito. Antes da gente conhecer isso, eu pelo menos tinha essa dúvida, né? Como é que uma criatura, como é que Jesus, vamos falar de Jesus, como é que Jesus podia estar em vários lugares ao mesmo tempo? A gente via isso como um poder superior que ele tinha,
né? Era um milagre. Ele era Deus. Na religião que eu frequentava antes, Jesus era Deus. Então ele podia tudo. Hoje a doutrina vem nos esclarecer. Primeiro, que Jesus não é Deus, que ele foi um espírito criado como todos nós, e que evoluiu e chegou ao estágio em que se encontra. E essa possibilidade, né, de ser um espírito puro dá maior condição ao seu perispírito de se expandir. Daí a explicação dele poder estar em qualquer lugar desse planeta. O seu perispírito envolve o nosso planeta. Por isso que quando ele esteve encarnado entre nós, ele disse aquela célebre frase, né, que ninguém entendia: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço. E a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer o que Jesus fazia? Hoje a doutrina nos esclarece aqui de maneira bem clara e bem simples essa possibilidade, né? Aí na quarta pergunta que Kardec faz, ele diz assim: estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, que aconteceria se fosse subitamente despertado? Quer dizer, se ele está lá, se transpôs para outro lugar, está lá em outro lugar, e de repente alguém sacode ele aqui bruscamente, né? O que aconteceria? A resposta de Santo Antônio, ele diz assim: isso não aconteceria porque, se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento, né? Então, ninguém assusta espírito. Por quê? Porque ele consegue ver a nossa intenção antes. Então, a partir do momento que ele percebesse a intenção de que estaria sendo chamado, que iria ser acordado, ele já volta ao corpo normalmente. Então, não aconteceria nada à criatura que está lá emancipada, né? Pensamento é tudo. Isso aí, né, Márcia? Bom, meus amigos, nós estamos aqui já com o nosso horário chegando ali ao finalzinho, e aí Kardec vai entrar aqui na explicação, já puxando outro assunto. Para a gente não quebrar o assunto, então a gente encerra aqui os nossos estudos por hoje, tá bom? Deixa só